Olá, graça e paz, como vocês estão? Deus esteja abençoando a vida de vocês e mais uma vez vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que esteja com a gente, nos abençoando e cuidando dos detalhes desta palavra. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados e em nome de Jesus entrego a ti, ó Pai, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração de falar hoje. Sim, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus de poder e que o Senhor pode transformar a tua palavra lida aqui em graça para ti. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre um assunto que está muito em moda, que é sobre o empoderamento feminino. Não, eu não sou doutora sobre o assunto, mas o que uma vez eu estava lendo a palavra de Deus e me chamou a atenção o fato de 4 mulheres estarem na genealogia de Jesus. E a gente sempre pensa que essa genealogia será santa, gloriosa, pessoas perfeitas, quase semideuses que estarão na genealogia de Jesus. E não são. Em Mateus 1, a gente tem o exemplo claro do grande amor de Deus para nós humanos, que somos tão certinhos, só que não, somos tão perfeitinhos, só que não. E a gente tem aqui o seguinte, o livro da genealogia de Jesus, em Mateus 1, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão que gerou de Raabe a Boaz. Boaz que gerou de Ruth Obed. Obed que gerou a Jessé. Jessé que gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias. Então, 4 mulheres interessantes e uma quinta que é perfeita. Perfeita no sentido de ser o ápice da nossa conversa sobre as mulheres. Então, a gente tem aqui uma questão muito interessante. Tamar, ela era uma cananeia, ela não era da tribo, não era de nenhuma das que estavam ali misturadas juntas. O Senhor tinha dado essa ordem. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba era da tribo de Judá, né? Da linhagem de Israel. Mas essas outras 3, elas não eram. Mas elas escolheram obedecer. A Tamar, ela obedece à ordem de Judá. Judá faz parte da linhagem de Jesus. E ele faz uma coisa feia. Ele comete o pecado. Ele peca também. Ele não é santo. Então nós vemos que essas 3 mulheres, Tamar, ela tem um filho com Judá, de uma desobediência de Judá, de uma coisa feia que Judá faz. Está lá em Gênesis 38, eu não vou ler completo, não vou ler o texto, mas Judá, ele sai da casa do pai dele e ele desce. A palavra de Deus que Judá, depois desses tempos, ele desce. Quando ele desce, ele sai da presença de Deus. E quando ele sai da presença de Deus, ele se afasta dos costumes de Deus. Então, nesse momento, ele está aí disponível a fazer coisas erradas. Mas com o nascimento dos filhos de Tamar, ele volta a entender que ele fez coisa errada e se humilha perante Deus. Aqui a gente tem Raabe. Raabe, ela tá em Josué 2. Raabe é uma prostituta. Ela
mora na cidade de Jericó, na época em que Josué vai com o povo para tomar a cidade de Jericó, a mando do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus não, do Senhor Deus. E aqui ela recebe os 2 espias que Josué mandou, ela recebe e coloca eles escondidos. Mas depois que ela esconde, ela fala o seguinte: olha, eu escondi vocês e eu quero alguma coisa em troca. E eles falam assim para ela que se ela ficar na casa, manter aquele fio escarlate na janela, ela será salva no dia que acontecer a batalha. Por quê? Porque ela fala: nós sabemos o que o seu Deus tem feito. Nós sabemos e nós estamos com medo, mas eu quero alguma coisa em troca. E ela quer o quê? Quer ser salva. Olha só, ela sai da prostituição e ela é salva através da ousadia dela de reconhecer quem é Jesus, quem é o povo de Israel. A gente sempre fala Jesus, Jesus, e a gente fica habituado a isso, né? Agora nós temos Ruth. A Ruth vai falar um dos textos mais lindos para sua sogra. Ruth, lá no livro de Ruth, o livro que tem o nome dela, e ela fala para sua sogra. Deixa eu ver só o número do versículo aqui. A Ruth, ela é uma moabita, porque Ruth, Noemi e Elimeleque, seu marido, saem, alguém sai da presença de Deus por algum motivo estranho, e Elimeleque e Noemi saem da terra de Belém e vão para Moabe, uma terra que eles não deveriam ter ido. Mas aí o que acontece com eles lá? Com ela lá, principalmente. Ela perde o marido e os 2 filhos. Só que os 2 filhos adultos se casam também com moabitas. Novamente, nós temos pessoas que saem do caminho do Senhor e elas se casam com outras pessoas que não é aquilo que o Senhor planejou para elas, e Noemi fica sozinha, órfã, e Ruth com ela. Ela decide voltar para Israel, porque ela sabe que Israel passou-se a fome. 10 anos depois ela sabe disso e ela decide que ela vai voltar, e ela fala para as noras, em certo momento da viagem ela fala assim: olha, não dá para eu ficar com vocês, voltem e fiquem lá com o seu povo, com os deuses de vocês. E Ruth fala lá no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Não, desculpa. Perdi o versículo. Versículo 16. Isso mesmo. Ruth 1:16. Porém respondeu Ruth: não me enche para que te deixes, e não me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali sereis sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Uma declaração de amor maravilhosa, mas principalmente nessa declaração ela fala: o seu Deus será o meu Deus. E aqui Ruth sela o direito dela de estar na genealogia de Jesus, porque ela aceita o Deus de Noemi. E ela vai cuidar dessa sogra e ela vai ter a bênção de conhecer Boaz. Boaz, ele cuida dela em todos os sentidos da segurança, e depois ele se casa com ela. E eles têm, olha que história romântica, né? Seria lindo. Digno de uma Hollywood, mas não. Aqui a gente tem uma coisa muito maravilhosa, que é ela se declarando a Deus, que ela quer ser do povo de Deus, não só ser da linhagem de Noemi, para continuar com Noemi, mas ela decide que ela vai ser de Deus. E depois disso nós temos
Depois de Ruth, nós temos o filho de Betseba, Salomão. É uma situação também ruim, um caso de adultério e assassinato. O Senhor perdoa o pecado do rei, o Senhor perdoa o pecado dela também, e o filho dela se torna rei. E ela tem essa graça de estar também aqui na linhagem do Senhor Jesus. E o que eu mais entendo é que hoje a libertinagem, a ideia de que se tem que as mulheres poderosas estão fazendo o que querem com o corpo, do jeito que querem, marcando, pintando, arrumando, mutilando, colocando, tirando, elas acham que isso dá poder a elas. E na realidade, isso só destrói mais ainda a sua identidade, destrói mais ainda as suas emoções. Nenhum momento a gente vê uma pessoa que é super produzida ou que já fez 55 milhões de abortos, que ela consiga ser feliz. Ela sempre precisa justificar a sua alegria, a sua felicidade. O que eu percebo? Que todas elas, a única coisa que deu certo e que as fizeram sair do patamar de onde elas estavam é se colocando diante de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Raabe, ela era prostituta, ela conhecia as histórias, ela sabia, os homens que estavam com ela, dados momentos, contavam sobre histórias para ela, e ela de repente começa a ligar uma coisa com a outra e começa a entender que este Deus que está mexendo com o povo de Israel é o mesmo Deus que fez lá atrás, que acabou o mundo em água. Talvez seja o mesmo Deus. Olha, ele mexeu novamente com a água e ela decide escolher este Deus. Tamar decide que ela vai ter um filho de Judá e ela decide estar no povo de Deus. Então, todas essas mulheres, elas têm a escolha, uma escolha, e ela tem a escolha, a palavra escolha, você tem escolha, eu tenho escolha, nós podemos escolher ficar no nosso patamar de felicidade, alegria, coloca, tira, pinta, despinta, colore, descolore. Não estou falando que você não deva estar, não estar, ser ou não ser o que o mundo prega. O que eu quero dizer é que quem tem os mandamentos do Senhor é feliz. Por que é feliz? Porque o Senhor Jesus nos ama. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre um livro que ele traz o tema de que nenhum homem vai me satisfazer como mulher, porque o amor que eu espero do homem, só Deus pode me dar. Então, só Deus pode me amar incondicionalmente, só Deus pode fazer aquilo que eu preciso, só Deus pode me amar completamente, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas neuras, com as minhas decisões. Só Deus pode me amar e me perdoar. Nenhum homem vai conseguir fazer isso por mim. Nenhum homem vai ser o super que vai me amar incondicionalmente, porque ele também é defeituoso, ele também é limitado. Só Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me ama. Deus te ama. Deus nos ama. Então, Deus ama todas as mulheres. E a mulher que mais demonstra o cuidado, o amor de Deus é Maria. Porque a Maria, ela foi amada por Deus, separada por Deus. E ela decidiu que ela obedeceria à palavra de Deus. Ela simplesmente fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o que a palavra dele disse. Então ela abre mão do seu conforto
e ela aceita ser a mãe do Salvador. E tudo que Maria fez foi obedecer. De imediato. Então fica para nós o seguinte entendimento: o verdadeiro empoderamento feminino no meu coração é que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A mulher que teme o nome do Senhor Jesus, que o adora, que o obedece, que se submete à palavra desse, essa será louvada. Aquela que não obedece, que se revolta, que se rebela, ela terá um grande fardo na sua vida inteira. E muitos jovens não entendem isso. Cabe a nós, mulheres mais velhas, colocar, orar, pedir, clamar ao Senhor para abrir a visão dessas moças, abrir a mente dessas moças, para que elas entendam que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, esta será engrandecida, esta será feliz, esta será honrada perante o Senhor. Eu espero que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Eu sei que você tem a outra mulher que você precisa falar, tem outra mulher que você precisa evangelizar, que tem outras mulheres que você precisa falar. O verdadeiro empoderamento feminino está em obedecer a palavra do nosso Deus. Fique com Deus, Deus te abençoe, um grande beijo e que o Senhor possa cobrir você de bênçãos, cobrir você com o seu sangue e você seja feliz e obediente à sua palavra. Grande beijo, até mais.